Características e funções do 5G. O sistema de telefonia móvel de quinta geração traz mudanças importantes com relação aos sistemas celulares anteriores, 3G e 4G. O foco principal do 3G havia sido a comunicação móvel. Já o 4G permitia a comunicação móvel celular, agregando conexão de qualidade com a internet, permitindo serviços como acesso a redes sociais, uso de aplicativos da internet, download de vídeos, etc. O 5G tem características diferentes. O padrão de comunicação 5G foi criado para atender a novos serviços como aplicação IoT, controle de robôs e servomecanismos, aplicativos de localização, vídeos UHD, realidade aumentada, entre outros. De forma compacta, podemos dizer que os objetivos do 5G podem ser representados por três funções: Enhanced Mobile Broadband, Massive Machine Type Communication e Ultra Reliable Low Latency Communication, que também são identificados pelas siglas EMBB, MMTC e URLLC. A primeira função que iremos analisar é o EMBB. O 5G tem como objetivo atingir um throughput de 10 gigabits por segundo no upload, ou seja, na taxa de dados enviados do aparelho do assinante para a antena, e 20 gigabits por segundo na taxa de transmissão de download, ou seja, dados enviados da antena para o terminal do assinante. Para que se tenha uma ideia, o 4G em sua primeira versão chegava apenas a 100 megabits por segundo, e em sua última versão, conhecida como 4.5G, chega a 3 gigabits por segundo, bem abaixo dos 10 gigabits por segundo pretendidos pelo 5G. É esta super velocidade que permitirá ao 5G suportar funções como vídeo 4K, 8K, realidade aumentada, realidade virtual, que trabalham com taxas de dados muito altas. As funções MMTC e URLLC irão se tornar mais necessárias à medida que novos serviços são introduzidos no mercado, como é o caso das aplicações IoT, que são caracterizadas por quantidades massivas de dispositivos. Por exemplo, sensores de vibração podem ser instalados no solo para prevenir terremotos e estudar movimentações da crosta terrestre. Podem ser usados centenas e até milhares de sensores instalados no solo, transmitindo dados em intervalos regulares para esse tipo de aplicação. O Massive Machine Type Communication pretende chegar à capacidade de 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. Já a característica de baixa latência, conhecida como URLLC, será extremamente importante para que serviços como carro sem motorista possam funcionar, pois esse tipo de aplicação exige altíssima confiabilidade e um tempo de consulta a servidores do sistema muito reduzido. Ou melhor, um tempo inferior a 1 milissegundo. Diante da tecnologia existente hoje, o valor desses parâmetros é bastante alto. A própria arquitetura do sistema teve que ser alterada para atender a requisitos tão estritos de comunicação. Na figura, vemos um esboço da rede móvel. O sinal enviado pelo terminal do assinante será recebido por uma antena que se encontra na rede de acesso e processado no core da rede, que muitas vezes fica a centenas de quilômetros de distância da rede de acesso. Após o processamento, esse sinal terá que ser encaminhado através da rede de volta até o terminal do usuário. Isso causa um atraso de resposta considerável, que não atende aos novos serviços que trabalham com baixa latência. A função MEC, ou Multi-Access Edge Computing, propõe instalar datacenters em pontos estratégicos da rede, como vemos na figura. No primeiro ponto de processamento, ou Edge Data Center, serão tratadas as aplicações que exigem resposta mais rápida, como é o caso dos veículos sem motorista. No Data Center regional, são tratadas aplicações que admitem um tempo de resposta um pouco maior, como é o caso das aplicações de realidade virtual e realidade aumentada. O restante das aplicações, que não exigem tanta velocidade de resposta, serão tratadas do Core Data Center. Isso significa que conseguiremos atender à latência exigida pelos diversos serviços e aplicações. Consideremos ainda que o tráfego gerado pelos veículos sem motorista é de 35% do tráfego total do sistema e será tratado no Edge Data Center. Mais 35% do tráfego, correspondente a aplicações de realidade virtual e realidade aumentada, serão tratados no Data Center regional. E o restante
30% do tráfego será tratado no core da rede. Ou seja, o tráfego será distribuído entre esses diversos pontos de data center, aliviando toda a estrutura do sistema. Outra questão importante será separar o tráfego gerado por aplicações completamente diferentes que rodam na borda da rede, uma vez que todas irão utilizar a mesma infraestrutura de transporte de dados. A solução encontrada chama-se Network Slicing. Nesta função, o tráfego que passa por um mesmo meio condutor será dividido em várias fatias lógicas, com características específicas. Por exemplo, posso ter uma fatia lógica para tratar aplicações EMBB, uma outra para tratar aplicações URLC, e assim por diante. Dessa forma, o tráfego é encaminhado corretamente dentro da rede e tratado de forma adequada. No 5G, a qualidade da experiência do usuário torna-se muito importante. O que ocorre é que o sinal transmitido pela antena sofre diversos tipos de atenuação até chegar ao terminal do usuário, podendo mesmo ser bloqueado. Isso irá afetar a qualidade da informação recebida. Para melhorar a qualidade do sinal, o 5G irá trabalhar com pequenas células de curto alcance, que são capazes de oferecer alto throughput de dados e excelente qualidade de serviços aos usuários. São as chamadas Small Cells. As antenas utilizadas pelas Small Cells são pequenas, consomem pouca energia e podem ser instaladas em objetos cotidianos, como bancas de jornais ou postes de iluminação, atendendo aos usuários próximos. O sinal recebido por um grupo de antenas será enviado a um concentrador chamado BBU Hotel, onde são aplicadas técnicas de virtualização e gerência de recursos para melhorar a distribuição do tráfego de pacotes. Um importante recurso do 5G é o uso de antenas MIMO, cuja tecnologia melhora a qualidade do sinal. Antenas MIMO podem trabalhar com a técnica beamforming, ou seja, a antena consegue concentrar o sinal na direção do assinante, melhorando a qualidade da comunicação mesmo quando ele está em posições de difícil alcance, como, por exemplo, no topo de um edifício. Outras técnicas, como o beamforming generalizado, também podem ser utilizadas. Nesse caso, vemos na imagem que a antena envia o mesmo sinal em duas direções diferentes, e o usuário recebe os dois sinais, um em forma direta e o segundo em forma refletida. O terminal do usuário seleciona o sinal que tiver a melhor qualidade. O Single User MIMO aumenta a taxa de dados transmitindo vários fluxos para o mesmo usuário. Já o Multi-User MIMO permite atender a vários usuários ao mesmo tempo quando o tráfego está alto. De forma geral, o uso da tecnologia MIMO é um dos itens responsáveis pela boa performance do sistema 5G. O FWA, ou Fixed Wireless Access, é uma forma muito interessante de aplicação do 5G, onde uma antena atende a residências localizadas nas proximidades, enviando sinal de banda larga com latência e velocidades similares à da fibra óptica, podendo substituir a instalação de última milha. Comercialmente, esta é uma função muito atrativa, pois permite reduzir o custo de instalação de novos usuários e já vem sendo chamada de fibra pelo ar. Os CPS são dispositivos semelhantes a roteadores, que recebem um sinal 5G e o irradiam para os dispositivos terminais existentes dentro da casa do usuário. Desta forma, o usuário tem acesso a serviços como realidade aumentada, jogos, aplicações IoT, vídeos de ultra alta definição e etc. Outra característica importante da arquitetura 5G é a especialização das funções de rede, conhecida como função CUPS, ou Control and User Plane Separation. No 4G, há elementos como o Serving Gateway e o PDN Gateway, que assumem funções inerentes ao plano de controle e ao plano de usuários, o que limita sua ação e consome recursos importantes do sistema. No 5G, temos elementos especializados que operam no plano de controle, como o AMF e SMF, por exemplo. Já o UPF trabalha apenas no plano de usuários. Essa especialização permite o dimensionamento independente do plano de usuários e do plano de controle.
Isso torna o sistema mais flexível e favorece a computação de borda, permitindo o uso de taxas de transmissão ultra altas. Além do que, o plano de controle e o plano de usuário podem ser localizados em regiões geográficas diferentes. Uma questão importante será substituir a cobertura 4G pela 5G, o que implica em instalar antenas e substituir sistemas, e pode atrasar o tempo de entrega do serviço 5G. O DSS, ou Dynamic Spectrum Sharing, permite compartilhar recursos entre o 4G LTE e o 5G New Radio de forma dinâmica, de acordo com a demanda de tráfego, e não exige grandes alterações na infraestrutura do sistema. O DSS permite acelerar o refarming e fazer com que o 5G chegue rapidamente ao mercado, a um custo razoavelmente baixo. Entretanto, essa não é uma solução definitiva, visto que o software que faz o compartilhamento introduz perdas de processamento tanto sobre o sistema LTE como sobre o sistema New Radio. O LTE irá introduzir um impacto de entre 20% e 30% sobre o tráfego do downlink do 5G New Radio, e o New Radio introduz um impacto de entre 5% e 10% sobre o downlink do LTE. Vamos falar agora sobre as faixas de frequência utilizadas pelo 5G. Para aumentar a taxa de transmissão, o 5G precisa aumentar a banda de transmissão. Como o espectro de frequência já está bastante ocupado pelas aplicações tradicionais, o 5G terá que buscar outras frequências disponíveis no espectro. Outra questão importante é que as frequências mais altas permitem maior throughput, mas apresentam uma cobertura mais pobre, enquanto frequências mais baixas permitem cobrir áreas mais extensas. Visando um melhor entendimento da situação, o espectro foi dividido em 3 partes principais, de acordo com suas características básicas. Banda inferior a 3 GHz, banda C entre 3 e 6 GHz e ondas milimétricas acima de 24 GHz e abaixo de 100 GHz. A banda inferior de 3 GHz permite cobertura de longo alcance, com qualidade, mas já está muito ocupada por aplicações tradicionais como 2G, 3G e 4G. A banda C, entre 3 e 6 GHz, permite boa performance de transmissão e cobertura de médio alcance. As ondas milimétricas representam frequências superiores a 24 GHz e inferiores a 100 GHz. Essa faixa possui amplos recursos disponíveis, sendo ideal para cenários de alto tráfego. Entretanto, a absorção do sinal é mais alta e a área de cobertura será bastante pobre. Na imagem, vemos uma sugestão de designação de frequências feitas de acordo com a densidade de assinantes. Faixas inferiores a 1 GHz serão dedicadas a ambientes rurais, de menor densidade populacional e onde as antenas estejam mais espaçadas. A faixa de 1 a 6 GHz será usada em áreas urbanas, com capacidade média e cobertura média. E a faixa acima de 6 GHz será utilizada para altas taxas de transmissão e cobertura restrita, devendo ser usada em hotspots internos e em aplicações que exigem altas taxas de dados.